Olá, galera! Bem-vindo a mais um vídeo, um novo episódio aqui da nossa série sobre ICT, né? A metodologia que a gente está aprendendo aí aqui no nosso canal. E neste vídeo de hoje iremos falar sobre uma técnica dentro do ICT chamada BPR, tá? Que em inglês seria Balanced Price Range. E em português, né? Eu tenho visto algumas pessoas usando e chamando ele, né, de faixa de preço balanceado, tá? Então é uma técnica bem legal, vocês vão ver que é basicamente o primo, né, do um Fair Value Gap, é bem parecido, tá? Mas o BPR, pelo menos o que eu tenho visto, tá, galera, nesse último ano principalmente, é que é uma ótima técnica para gente encontrar fundos e topos no mercado, tá? Agora, não quero confundir ninguém, tá? Achar que essa técnica é só você achar que é topo, que é fundo. Não é exatamente assim que funciona, né? Como eu sempre digo, qualquer técnica você quer usar ela ao favor da tendência, tá? Então, se a tendência, principalmente do longo e médio prazo, é de alta, você quer procurar BPRs ao favor dessa tendência, BPRs que irão te dar sinais de fundo, ok? E não o contrário, beleza? Então é uma técnica bem legal. O BPR você já, como eu disse, né? Você vai procurar ele mais no topos e fundos, tá? Já um Fair Value Gap já é o contrário, né? Já é uma técnica que você já procura ali no meio da tendência, na maioria das vezes, tá? Não que ele só apareça no meio, mas ele vai aparecer mais vezes ali no meio da tendência, digamos assim, pós um rompimento ou durante um rompimento, é onde os Fair Value Gaps aparecem e eles brilham, né? O BPR tem essa pequena diferença. Eu vejo que ele aparece mais em topos e fundos e, né, tem funcionado melhor desta forma também, beleza? Mas enfim, vamos falar o que é BPR, né? Se fosse para mim falar, né, descrever ele em palavras, né, ele seria uma região onde o mercado faz um movimento forte em uma direção e logo depois reverte com força, tá? Essa área se torna um ponto de interesse institucional, onde o preço costuma retornar para buscar liquidez ou se reequilibrar, beleza? Então, em palavras, BPR significa isso. Agora, em prática, Thiago, o que é um BPR, tá? Como eu disse, ele é um pouco parecido com o Fair Value Gap, tá? Então, o primeiro passo que você tem que procurar nos gráficos é exatamente um Fair Value Gap, tá? Então, usando esse exemplo aqui de uma tendência, digamos assim, de baixa, né? Neste exemplo, nós conseguimos identificar um Fair Value Gap apenas nesta região, ok? Então, você obviamente com bastante prática, vai chegar uma hora que você vai conseguir ver isso, né, com os próprios olhos, não vai precisar nem desenhar, você já vai conseguir identificar essa região, mas o importante é que você identifique, tá? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, galera, para tornar ele de um Fair Value Gap para um BPR é após se o preço reverter. Então, o preço, digamos assim, ele faz esse movimento aqui, um movimento de alta, tá? Após ter tido essa tendência de baixa e faz um movimento desta forma aqui, beleza? Então, ele rompendo o Fair Value Gap que você tinha anotado antes e subindo, tá? O que nós conseguimos anotar neste exemplo é que nós fizemos novamente um Fair Value Gap nesta região, certo? Desse movimento, dessa vela, terceira vela que nós fizemos aqui. Então, o que se torna um Fair Value Gap desses dois para um BPR, galera, é identificar a região aonde os dois Fair Value Gaps estão se cruzando. E o que nós conseguimos anotar neste exemplo é que dentro desta área aqui, ó, nós temos essa área que chamamos de BPR, tá? Então, como vocês conseguem anotar, é a região onde nós não temos nenhuma sombra quebrando a região ou ultrapassando uma outra, tá? Então, vocês podem ver que essa mínima dessa vela não toca, né, nessa alta desta vela. Então, dentro dessa região é como se fosse uma região vazia, digamos assim, tá? Mas precisa ser uma região que está dentro dos dois Fair Value Gaps que nós anotamos antes, tá? Então, dentro dessa região, essa aqui é onde se torna o nosso BPR nessa região aqui,
beleza? Vou dar alguns exemplos, porque talvez pegando aqui o preço real fique talvez até mais fácil de identificar. Lembrando, tá, galera, que a gente não precisa que o mercado faça uma reversão em V desta forma, tá? Então pode ser que a gente faça um Fair Value Gap nessa primeira queda, né? Um exemplo que nós estamos usando, tá? Depois o mercado vem, depois o mercado vai, né? Faça algumas coisinhas aqui para depois confirmar um BPR, tá? Isso aqui eu vou mostrar na prática para vocês também, só para vocês entenderem de uma maneira melhor. E lembrando que, obviamente, o inverso também pode acontecer, tá? Onde a gente primeiro tem uma tendência de alta, depois nós temos aí a tendência baixa, confirmando o BPR. E é isso. Agora, o que que é BPR? O que que ele vai me ajudar, galera? É que ele se torna igualzinho um Fair Value Gap, ele também se torna uma região de referência, tá? Então, se você realmente busca, digamos assim, neste exemplo aqui, que o mercado realmente ele volte, né, que ele reverte para baixo, o que que você vai querer agora que esse preço use esse BPR como uma região de resistência para a continuação desta reversão. Então, por isso que como eu disse, né, por isso que o BPR ajuda muito nesta questão de virada, né, de reversão do mercado em si. Bom, vou dar alguns exemplos para vocês de BPR, tá? Um deles é esse aqui que nós fizemos aqui no dia 12, né, ontem, inclusive, aonde desculpa, mês passado, perdão, dia 12 de maio, tá? Aonde vocês podem ver que, primeiro, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, né? O porquê temos um BPR aqui para ficar mais claro. O que é. Primeiro, a gente consegue identificar este Fair Value Gap que nós fizemos aqui após o fechamento desta vela aqui, a terceira vela, certo? Então, nós temos esse Fair Value Gap negativo aqui no caso. Ok? Beleza. Agora, o que nós conseguimos anotar é que depois que ele começou a subir aqui e, na verdade, até romper esse primeiro Fair Value Gap, que é necessário que você veja isso também primeiro, é que nós também deixamos esse outro Fair Value Gap, na verdade, este sendo agora um Fair Value Gap negativo. Então, se a gente pega e cruza os dois quadrados assim, é o que, que nós conseguimos anotar? Que os dois estão mais ou menos na mesma região, tá? Lembrando que nenhum deles precisa ser perfeitamente na mesma área, né? Neste caso, vocês podem ver que até o primeiro Fair Value Gap, né, o negativo é bem maior do que o positivo, só que tem uma área e os dois têm essa confluência, os dois estão juntos, tá? Que é essa área aqui. Agora, como que nós identificamos, então, o BPR? Como eu disse, né, você quer pegar dentro dos dois, só que também você não quer cruzar as sombras das velas, tá? Então, neste caso, eu vou pegar aqui ó, a alta dessa vela e essa aqui. Esse aqui é o lugar que nós conseguimos ver que nós temos um preço vazio, digamos assim, neste caso, tá? Então, neste caso, vocês podem ver que o BPR é nessa região laranjada e como vocês conseguem ver, foi a região que, na verdade, segurou o preço aqui nesta correção que nós tivemos, tá? Então, isso aqui é perfeito de ver caso você já esteja ou estaria com a visão de que o euro iria reverter dessa região, tá? Lógico, tá, galera? Como qualquer outra técnica, você quer fazer isso com confluências, tá? Você quer que o preço, quando estava nessa região, estava numa região de suporte no longo prazo, ou algo do estilo, alguma coisa que também poderia dar sinais que essa região poderia segurar o preço, tá? Então você quer tudo que, né, sempre que tenha várias razões para entrar nessa trade, não apenas uma ou duas, tá? Então, isso aqui é apenas uma técnica que você pode usar misturado com outras, tá? Talvez isso aqui sendo uma região que você também estava vendo aqui como um Fair Value Gap importante, tá? Também uma região que talvez tinha uma média a longo prazo aqui também, do 200 ou a 20, ou qualquer outra coisa que também desse razão para você tá? Então você sempre quer fazer isso independente da técnica, ok? Então esse aqui é um exemplo. Outro exemplo que nós tivemos foi aqui. Esse aqui foi bem mais rápido, né? Porque a gente já viu um Fair Value Gap, depois já o outro em seguinte. Tá? Então, só para dar um exemplo rápido aqui, então primeiro a gente teve esse Fair Value Gap negativo, certo? Porque o mercado estava caindo, certo? Porém, o mercado reverteu também, deixando outro Fair Value Gap aqui também, e aí, por isso que nós fizemos aí esta região de BPR, tá? Vocês podem ver que o mercado tocou aqui no ponto dentro dessa região, no ponto mesmo, e aí sentiu uma certa defesa, depois usou ele aqui, mais ou menos, né, sendo aqui uma região de suporte, para depois tocar, né? Então, mesmo que você tivesse comprado, teria dado aqui um lucrinho interessante aqui neste euro, tá? Esse aqui também foi um BPR, mas aqui a gente nunca voltou, né? O mercado simplesmente seguiu uma tendência, por isso que eu digo, né? Sempre ir ao favor da tendência, tá? Não quer dizer que existe um BPR que ele será tocado, por isso que é sempre importante
você seguir a tendência aqui no caso. Então aqui, galera, é uma ótima técnica, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês uma trade que eu fiz exatamente ontem, tá? Hoje é dia 13 de junho, tá? Então ontem, dia 12, eu fiz uma trade agora usando um mercado, um gráfico menor, tá? Aqui tá um ótimo exemplo de quando você pode usar, né, obviamente, qualquer técnica em qualquer período de gráfico, tá? Então isso vai depender do seu gosto e também do que você tem visto aí que os mercados se têm dado certo ou não, né? Você quer, obviamente, um acerto interessante. Mas eu vou falar sobre a Libra e fazendo uma análise bem rápida aqui, tá? Só para mostrar para vocês o porquê essa conta foi interessante. A opinião é que a gente estava, como eu já mostrei durante o café com Forex, né? A gente estava dentro de um triângulo ascendente, tá? Então, todas as vezes que o mercado ou tocava no topo ou tocava no fundo dessas duas linhas que acabei de colocar, para mim, era pontos bem interessantes aqui de, obviamente, suporte ou resistência, tá? O interessante é que nós estávamos basicamente aqui, tá? Ontem, quando a Libra, né, após ter tocado no topo desse triângulo, ele começou fazer essa correção, como vocês podem ver, começou a fazer essa grande sombra para baixo, tá? Como vou explicar nos próximos vídeos, né? A gente tem essa questão do preço em desconto ou não, né? Então, quando você quer comprar, obviamente, com preço mais barato, e quando você quer vender com um preço mais caro. E como eu estava procurando aqui uma tendência de alta, por a Libra também, como podem ver claramente numa tendência de alta e o dólar index também dando sinais que poderia cair um pouco mais, eu estava na procura então de compras, tá? Então para mim, mais próximo o preço chegasse ou se chegasse realmente perto desse 50% FIBO, né, da última mínima com a alta, para mim chamaria atenção. Então vocês podem ver que o preço desceu e chegou perto dessa região do 35, que era a região do FIBO 50, certo? Quando ele começou a chegar nessa região, galerinha, vocês podem também ver que nós também tínhamos aqui um Fair Value Gap em aberto aqui, né? Certo? Então era uma região que também, por também ter o FIBO 50, nós também tínhamos esse FIBO, desculpa, esse Fair Value Gap aqui no 4 horas e também, né, não é muito difícil de anotar, mas uma região aqui que vocês podem ver, uma região também de suporte e resistência, tá? Então, vocês podem ver já três coisas nesta mesma região, certo? E também outra coisa que me chamava muita atenção é saber que a gente tinha esse ponto de liquidez aqui embaixo. Por que ponto de liquidez? Porque era um fundo, né, um dos fundos importantes durante toda essa subida. Então a gente deixou o fundo, depois deixamos esse piquinho aqui, e quando ele começou a voltar, né, esses fundos normalmente são usados aí como stop, né, principalmente do varejo, tá? Então, aquilo que eu sempre disse, eu disse no vídeo para vocês do Fair Value Gap, né? Você quer misturar isso com outras coisas, principalmente com busca de liquidez. E aqui está um ótimo exemplo disso, tá? Fair Value Gap junto, praticamente, de uma busca de liquidez, beleza? Então, agora voltando já num gráfico, né? Já que ele chegou nessa região e agora me chamou muita atenção, por ser uma região muito importante, galera, olhando nos 5 minutos, tá? A gente tinha aqui uma região nos 5 minutos, a gente tinha aqui basicamente um topo, tá? Um topo aqui, um fundo, desculpa, da seção da Ásia, tá? Eu gosto muito quando o mercado tende, digamos assim, na abertura, né, de Londres, ele fazer esse rompimento abaixo da mínima ou acima da máxima da seção da Ásia, tá? Vocês podem ver que a gente, né, durante a seção da Ásia, a gente estava mais ou menos nessa bagunça, só que a mínima estava aqui, e daí a mínima estava aí, a máxima das Ásias estava aqui, e a gente veio primeiro buscar essa mínima. Então, um quarto ponto aqui também interessante, essa busca de liquidez também abaixo da mínima, né, neste caso, da seção da Ásia, tá? Então aqui é bem legal, porque inclusive a gente deixou o primeiro, olha só nos 5 minutos, galera, também deixamos esse martelo aqui nos 5 minutos. A vela seguinte não é uma vela, digamos assim, bem forte ainda, não confirma nada na minha opinião, tá? Então aqui eu teria ficado de lado se estivesse apenas olhando esse gráfico, mas eu gostei muito dessa seguinte vela, tá? Foi uma vela também de impulso, certo? De impulso, que é algo que nós
queremos ver quando o mercado para em uma região e a gente quer ver um efeito, uma defesa nele. Inclusive fizemos até um Fair Value Gap aqui, lógico, nunca voltou aqui para testar, mas deixamos uma vela bem forte, confirmando o martelo e saindo fora dessa região. Mas o que mais me chamou a atenção foi pelo 2 minutos. Se a gente olhar no 2 minutos, galera, dentro dessa região que eu já disse para vocês aí, pelo menos pelo menos é, é, pelo menos 4 ou 5 razões aí de talvez buscar compras nessa região, né? Lógico que você não quer comprar, né, galera? Você não quer comprar por ser também uma região. Você também quer ver o curto prazo também te dando confirmação. E o que, que ele me confirmou aqui pelo 2 minutos, galera? Olha só que bacana. No 2 minutos, né, ele entregou aquela vela de impulso que a gente acabou de olhar, né? A gente deixou aqui, ó, o BPR. Tá? Aqui tá um ótimo, um lindo BPR. Por que BPR, galera? Porque esse aqui era um Fair Value Gap negativo, certo? Depois a gente deixou este positivo. Entenderam? Olha só. Então, como que desenhamos o BPR? Lembrando, a gente não quer que nenhuma sombra cruze, passe, né, dessa região. Então, para mim, é mais ou menos desta forma aqui. A gente foca aqui mais ou menos, né, no topo da vela 3, com a mínima da vela 3 também na subida, né? E formamos essa região. Então, olha só que bacana. Uma região que, depois de a gente ter feito um BPR pelo 2 minutos, ele inclusive já testou, não demorou muito para testar, testou e já teve uma vela de impulso de continuação. Isso aqui é um sinal muito positivo que o mercado estava tentando reverter realmente. Depois, logo em seguida, fizemos um outro Fair Value Gap aqui, tá? Você pode até dizer que também teria outro BPR aqui também. Por quê, galera? Porque a gente tinha esse Fair Value Gap aqui atrás, junto com esse outro BPR aqui, certo? Os dois se cruzam? Se cruzam. Vocês podem ver que tem um espaço aqui, os dois estão juntos, certo? Então é esse o nosso BPR aqui no caso. Então, de novo, máxima dessa vela, mínima dessa. E olha só, galera, o que nós tivemos aqui. Uma outra linda defesa desse BPR, inclusive 2 vezes, né? E é isso. Então, ao invés de você esperar, talvez, né? Na maioria das vezes, talvez, somente comprar, pensar na compra aqui em cima, galera, você já consegue pensar nessas compras, nessas regiões, nessas defesas, tá? Colocando stop loss, então, abaixo de um BPR, tá? Então, após uma vela de impulso igual essa, talvez você pode já pensar na compra, comprando aqui, stop loss aqui, e pensar em no mínimo um 2 por 1, que seria mais ou menos nessa região, tá? Ou até mais. Então, aqui foi uma execução que eu fiz ontem, uma trade que eu fiz baseado no BPR, lógico que não apenas nele, eu já mostrei para vocês aí pelo menos 3 ou 4 razões por ter acreditado que essa libra poderia parar dentro dessa região aqui, tá? Então é isso que nós devemos fazer o tempo todo, olhando multigráficos, né? Olhando então períodos diferentes, procurando razões principalmente em gráficos maiores e depois ir abaixando quando o preço chega dentro dessa região desejada. Chegando lá, daí sim você procura razões de execução, tá? Então o BPR está mais nessa área de execução realmente, tá? Para daí você pensar em pegar esta operação, beleza? Então se você gostou, galerinha, se você achou essa técnica muito interessante, deixa o like, tá? Se inscreva no nosso canal e também deixa o comentário se você já usou isso antes ou já usa, ou como tem sido sua experiência. Escreva aqui no comentário, me deixa saber o que você está achando dessa técnica. Se você estava usando talvez um BPR de uma forma diferente, também mostre, né? Nos fale, compartilhe conosco como você estava fazendo e o que te chamou a atenção nessa nova técnica, nessa novo jeito, né, de uso. E lembrando que a gente vamos ter aí vários outros episódios, todos focados aí no ICT, com essas técnicas que para mim têm sido sensacionais, beleza? Obrigadão a todos, muito obrigado, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e é isso, tá? Lembrando que toda segunda a sexta temos o Café com Forex às 7 horas da manhã, tá? Uma live aqui no nosso canal ao vivo, grátis, e também temos o nosso grupo do WhatsApp, link está na descrição caso você queira participar da nossa comunidade. Obrigado, galera. Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.